Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Adriano Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gáudio. E está começando Enquadrando, podcast apaixonados por cinema, editado por Thiago Miro. Hoje o Enquadrando vai falar um pouquinho sobre a expectativa do Oscar, já que a gente selecionou um filme que está indicado a melhor filme do Oscar, mas lembrando que esse episódio sai dia 10 de março, então não faz diferença muito o Oscar, mas a gente vai falar, mesmo assim. De qualquer maneira... Mas tu acha que o nosso episódio ia fazer alguma diferença pro Oscar de qualquer maneira? Não, né? Pelo amor de Deus. Não pro Oscar, não, mas assim, infelizmente o episódio sai depois do Oscar, entendeu? Então, as nossas considerações aqui, elas não vão ser nem importantes pra você entender o Oscar, né, depois. Então... Não, é indiferente porque a gente vai estar comemorando a vitória de Ainda Estou Aqui, como melhor filme internacional, melhor atriz e etc. Então... A gente já gravou esse, então a gente tá dando a chance pro segundo lugar. É verdade. É importante a galera entender que nós estamos gravando 20 dias praticamente antes do Oscar. Então, pra não ter confusão, o programa vai ser lançado depois do Oscar, mas a gente tá falando bem antes. Exato. Então, a gente vai dar nossos pitacos aqui de otários, porque a gente vai lançar o programa depois do Oscar. Não faz sentido, realmente. Aí sabe qual é o problema? Ganha um terceiro filme, que a gente tá aqui falando sobre ele nos bastidores aqui. Aí fudeu tudo. Não, a gente pode até falar um pouquinho daqui a pouco disso, mas também é importante lembrar que esse episódio foi escolhido pelos nossos ouvintes, né? Então a gente tá deixando os ouvintes muito mais livres para escolher os nossos episódios lá discutindo no grupo do Discord. Então apoia o Enquadrando, escolhe o próximo Enquadrando com a gente. E a galera escolheu o Conclave. A gente deu um empurrãozinho, né, na direção, vamos falar de um filme que tá lá no Oscar, né? E a galera foi votando e escolheram o Conclave. Perderam a oportunidade de ver a gente falando durante 2 horas mal de Emília Pérez, mas tudo bem. Acontece. Exatamente, né? O Rodrigo queria Emília Pérez. Mas vamos nessa discussão então de O Conclave, o filme dirigido por Edward Berger. Ele ficou muito conhecido pela sua direção em Nada de Novo no Front, filme que também foi apresentado no Oscar, né? Lá ele foi bem, né? Foi bem no Oscar, ganhou vários Oscars de... Prêmios técnicos. Prêmios técnicos. Obrigado, Caio. Obrigado. Olha lá, não estou preparado para essa conversa. Ganhou vários prêmios técnicos, não estou nada preparado. A gente vai tomar aquela crítica de novo, hein? Que a gente não tá preparado, hein? É, exatamente. Vocês não se preparam pro episódio? É complicado. Mas só pra pontuar, ele ganhou melhor prêmio internacional, melhor filme internacional, melhor trilha, melhor direção e melhor fotografia. Então, assim, prêmios técnicos, mas prêmios técnicos importantes. Não que os outros não sejam, né? Mas... Todo prêmio é importante, Caio. Todo prêmio é importante. Eu lembro que eu falei bastante bem desse filme na época, quando a gente tava falando sobre o filme do Oscar. Eu gostei muito, mas eu acho que tem uma boa relação com esse filme aqui, sabe? É um bom filme, é um filme meticuloso, bem construído, bem estruturado, mas que ele acaba não sendo tão memorável. Eu acho que tem um pouco da pegada do diretor, sabe? Tipo, ele é tão meticuloso na construção dele, do filme em si, que acaba que o filme ele não tem clímax tão grandes, assim. O Nada Novo no Front tem clímax maiores do que aqui, então eu acho que o Conclave sofre um pouco com essa faixa cinza dele, que não tem grandes pontos altos, assim. Então a gente acaba... É um filme que não é tão memorável, ele não vai perdurar tanto tempo assim na nossa memória e tal. Mas é um filme que eu gostei bastante também. Achei legal. Eu concordo com você, mas ele tem questões muito bem trabalhadas, né? Ele é muito redondinho, né? É um filme muito certinho, né? E talvez esse seja o mal dele, né? Nada Novo no Front também. E o Nada de Novo no Front, só pra lembrar, gente, é um filme que representava a vida de jovens alemães durante a Primeira Guerra Mundial, lutando lá no front da guerra. Então, é um filme bem cru. Eu acho, assim, bem... Aqui a gente tá uma pegada bem diferente, né? Nada de Novo no Front era muito mais dramático, né? Aqui a gente tá mais no suspense, então a gente vê um thriller, né? Com uma pegada mais... A galera conversando. Thriller político, acho que dá pra dizer. Thriller político. Um filme de conspiração, digamos assim, né? Mistério e conspiração. E o roteiro, ele é adaptado da obra Conclave, mesmo nome, né? Do escritor Robert Harris, que é reconhecido por trabalhar um estilo literário de ficção histórica, onde a ficção ela é narrada durante eventos históricos. Foi baseado nesse livro, né? Mas o roteirista foi o Peter Straughan. Não sei se vocês lembram dele, mas a gente lá no Enquadrando, lá no passado, a gente gravou sobre um filme dele, que era O Espião Sabia Demais. Nossa. No antigo Enquadrando e Andando. No antigo... Exatamente, no antigo Enquadrando. Não, você não vai encontrar esse episódio. Ele tá perdido na internet. Não, e faltou falar também que ele é o roteirista de Homens que Encaravam Cabras, né? Que é um filme curioso, pra dizer o mínimo, mas um filme muito interessante, né? Um roteiro muito interessante. É um filme que eu gosto muito.
Conclave é o que o pessoal já colocou aí, né? É um filme que parece estar num trilho e ele não tem muita liberdade pra sair do trilho, isso faz parte da proposta também, né? O Conclave é um processo que, né, tem um conjunto de regras muito bem estabelecidos ali e tal, e eu acho que o filme tem uma preocupação muito grande com isso, né? De transparecer esse processo, né, engessado. E aí acaba que Essa ele também rigidez, fica um né? pouco engessado pra mim. Mas ainda assim, dentro desse roteiro que ele estabelece, porque tem um roteiro, né? Tem processos, né? Exatamente ali o que tem que acontecer em cada etapa. Eu ainda acho que ele consegue entregar uma experiência legal, assim. Não gosto muito da última reviravolta, porque eu acho que ela tá bem gratuita, assim, bem jogada. Mas atende a um determinado propósito, né? Até o Fábio falou, né? A gente vai falar sobre o Oscar aqui e vai aparecer 4 patetas falando sobre o Oscar num programa que vai ser lançado depois da cerimônia, mas tudo bem. Eu acho que o Conclave, ele tem um ponto, primeiro, ele parece um filme realmente que tem elementos que geram muito interesse na premiação do Oscar, né? Tipo assim, tecnicamente ele é impecável, ele tem uma fotografia maravilhosa, essas questões técnicas já estavam no filme anterior mesmo. Dana Novo do Front é lindo, é um filme impactante, muito bem filmado e tal, muito bem digerido. Caralho. Muito bem Dirigido. Dirigido, meu Deus do céu. Muito bem dirigido. Esse filme aqui também, eu acho que o Daniel coloca como fato de que, como você tá preso ali num ambiente, né, fixo praticamente, em que eles estão realmente presos, né, trancafiados ali por conta desse conclave, dá uma sensação de que talvez o diretor não tivesse, né, muito o que trabalhar, como trabalhar. Mas, cara, na verdade, ele trabalha isso pra mim muito bem. Assim, é onde o filme ele é espetacular, genial, é como ele usa todos os elementos daquele ambiente, sabe, daqueles corredores, daqueles espaços, daquelas pessoas com seus uniformes, né, suas fantasias e tal, e como ele vai usar isso pra alimentar o tema dele, né, e todos os debates que ele tá levantando. O que eu acho que ele tá chegando mais forte no Oscar, e há uma possibilidade dele vencer, sim, é que ele é aquele filme que dificilmente você vai falar, pô, filme ruim, vou colocar no final da minha lista dos filmes de Oscar. Não, ele tá sempre no topo, porque ele é um bom filme, ele é um ótimo filme com grandes atuações, grandes atores, tecnicamente impecável, um tema que todo mundo tem curiosidade, que te atrai, tu fala, caraca, eu tô dentro ali do coração ali do Vaticano, cara, num momento tão importante, cara, não tem como você não ter curiosidade. Então assim, eu acho que ele vai estar sempre no topo das listagens, na votação para melhor filme, e isso é uma vantagem gigante, ele não é polêmico, ele não vai estar em primeiro lugar na lista de um e em último lugar na lista do outro, que é o caso de Anora, por exemplo, que é o caso de né, Emília Pérez. Ele vai estar entre segundo, terceiro, quarto, primeiro, então isso torna ele um filme forte candidato a melhor filme, assim. Lembrando que Coda ganhou assim, né? Coda ganhou assim. Coda ganhou assim. Mas eu acho que ele é muito competente em mostrar o trabalho que foi feito aqui o trabalho de produção que foi feito, né? O filme tem uma preocupação muito grande em retratar aquilo ali de forma muito fidedigna, assim, né? O conclave não é uma coisa que a gente tem acesso, assim, né? Como é feito ali, né? É no lugar fechado e tal, ninguém tem acesso. Então, existe toda a mística em volta da coisa, né? Então, ele fez todo um trabalho. Eu acho que o livro faz boa parte desse trabalho de pesquisa histórica, mas o pessoal do roteirista, o pessoal da produção fez um trabalho a mais de pesquisa, de procurar, né? Até porque você descrever no livro, né? E mostrar no filme é um passo além, né? Precisa ser mais detalhado ainda, né? Pra ficar claro. E eu acho que ele é muito competente em te colocar ali como um bisbilhoteiro da história, né? Então você tá vendo um momento ali, você parece que tá vendo um momento real ali da história, né? Eu acho que isso é uma coisa que atrai muito a gente, independentemente do tema ali, né? Óbvio que ele pode ser um filme polêmico, porque ele toca em alguns pontos da própria Igreja Católica e tal, algumas pessoas mais conservadoras, como reclamam de tudo, também podem reclamar daqui, mas eu acho que eu concordo muito com o que o Rodrigo falou. Ele é um filme muito interessante justamente por isso, porque você não tem como falar mal do filme, porque ele é muito bem feito, muito bem trabalhado, muito bem pesquisado, você vê o trabalho ali, né, em tela, então é difícil, né? E o rito, né, o rito tem uma importância grande, eu acho que dentro do filme, porque você tem ali, né, e acho que foi um bom, vamos dizer assim, mergulho realmente na pesquisa aí que o Caio acabou de falar, porque você, óbvio, começa a ter o visual de um processo que você escuta falar, que você leu sobre, e isso é muito forte, né? Por exemplo, o caso do anel do Papa, né? Que é um procedimento real, quando o Papa morre, o anel, né, é destruído, por exemplo. É como se fosse um código da Vinci, assim, sabe? Ah, verdade, né? Num tema, assim, que, pô, é legal e tem uma reviravolta. Na Itália. Óbvio. No Vaticano, em específico, né? No Vaticano. É óbvio, né, que são, acho que até literaturas diferentes. Eu não li o
o Conclave, né? Li o Código da Vinci na época, mas essa curiosidade, ela é importante, assim, porque ela alimenta o filme, eu acho. Eu falei, né? O filme, pra mim, ele é um pouco engessado. Ele é muito... O Rodrigo tocou num ponto interessante. Eu acho que ele realmente é habilidoso em, dentro desse trilho, ele consegue jogar a história pra pontos interessantes ali, por mais que ele esteja, né, dentro de um roteiro que você sabe onde vai terminar. Isso é interessante, né? Porque você sabe exatamente o ponto de inicial e o ponto final, né? No final vai ser escolhido um papa e ele te dá essa dinâmica, né? Ó, a votação é assim, a gente precisa de tantas pessoas a mais, né? Então ele vai numa gradual. Mas chega no momento do filme, por exemplo, que, cara, isso já aconteceu 2, 3 vezes e tu tá ali, caraca, pra onde essa história vai, sabe? Eu acho que ele é realmente habilidoso e esses ritos, esses detalhezinhos são uma cereja, assim, do bolo, tá? Eu acho que o Rodrigo também falou do fato dele ser enclausurado, né? Essa, né, é uma sacada antiga, né? Não é? Esse filme não inaugurou isso, mas é bem inteligente a forma que ele faz aqui, né? 10 minutos de filme você já tá sacando os grupos que estão ali, quem é quem ali, quem tá se colocando em cada lugar, né? Eu acho que nesse sentido ele é muito competente de te fazer escolher um lado ali, torcer pra alguém, né? Você fica ali meio que num reality show, né? Que eu acho que é uma coisa que pega todo mundo, né? Verdade. Então rapidinho você já tá ali engajado. Não, pô, esse cara aqui tem que ganhar. Pô, esse cara aqui tem que se fuder porque ele é um babaca e tal. Agora, quando você coloca um filme num lugar tão enclausurado, você corre o risco, que eu acho que às vezes ele peca aqui, dele ficar um pouco repetitivo, um pouco maçante. Eu acho que ele chega beira no limite dessa repetição, sabe? Fica uma coisa meio até episódica, assim, às vezes parece uma coisa meio séria. Parece assim, uma série da HBO, né? Parece uma série da HBO, que ele fica meio que repetindo o mesmo ciclo ali dentro do roteiro, mas que eu acho que ele consegue sair bem disso, né? Ele chega no limite de ficar enfadonho, mas eu acho... quebra, né? Graças a Isabella Rossellini aí, ele consegue quebrar. Eu acho até que esse ponto é muito interessante, a ideia da repetição, do ciclo, assim, sabe? Porque você vai vendo os números mudando, né? E pra onde que as pessoas estão indo. Pô, eu acho que isso é muito legal, nessa ideia de conspiração, nessa ideia do suspense. Pô, e aí eu achei realmente bom. E eu acho ele meio surpreendente em função dos arcos, assim, né? Porque quando eu comecei a ver o filme, eu pensei, cara, esse arco desse personagem vai ser isso. Sabe? Ele vai uma surpresa pra você. Cara, que o arco dele não é esse. E eu acho isso muito legal. Eu acho que a discussão que provoca do arco do personagem principal, principalmente, é muito interessante. Então, porra, acho que vai dar um pano pra manga pra discussão. Aliás, assim, voltando a essa questão do lugar tão enclausurante, né? Uma prisão, eu acho que tem aqui uma competência que é um discurso muito foda que esse filme leva e que você sente o tempo inteiro. Eles estão num espaço que foi literalmente trancafiado, né? Eles estão trancafiados ali de fato. Ponto, né? E claro que só isso já gera em você uma ideia de claustrofobia, uma ideia de... Por mais que sejam espaços amplos, muitas vezes, você tem o diretor usando a penumbra, usando esses espaços também muito abertos pra gerar um isolamento, gerar uma ideia de que você tá... Cara, tu tá meio perdido, é um vazio estranho que faz você se sentir meio preso, né? Claro, o espaço gera isso, com aquelas figuras, aquelas pinturas gigantescas, aquelas pilastras gigantescas e tal. Você se sente um pouco aquela tartaruguinha do final, né? Pequenininha naquele espaço gigante de pedra e de mármore e tal. Só que eu acho que o que torna esse filme pra mim acima da média é como ele pega exatamente os ritos, a tradição, a etiqueta daqueles homens interagindo entre si dentro desse conclave e ele faz com que tudo aquilo ali seja um fardo, um peso tão grande que é maior e mais enclausurante do que o próprio espaço. Todos aqueles homens ali, com exceção de poucos, parece que estão trancafiados dentro dos seus próprios corpos, cara. Tipo, e principalmente, obviamente, o Lawrence, sabe? É uma ideia de que você tá preso dentro de uma conduta, de uma linha moral e de uma etiqueta política, sabe, ritualística dentro de uma tradição católica que faz com que você fique sufocado junto com eles. E a gente até comentou, acho que foi o Caio que comentou, né? A gente parece espiões ali e que bom que nós somos apenas espiões ou fofoqueiros ali, sabe? Ou uma mosquinha. Porque viver aquela porra é insuportável. E eu acho que exatamente, é muito mais aprisionante do que o espaço tendo sido trancado com uma chave. E pra mim, essa é a grande sacada. A tradição que vai construir o poder do Vaticano e o poder daquelas figuras que vai ter o topo da pirâmide, que é o Papa, é a prisão maior que existe. Tanto é que você vê que todos eles, independente da ideia de poder ou não, eles sabem que carregam ali um peso muito grande e que faz com que eles se sintam presos nos próprios corpos, sabe? Então, tipo, pra mim, cara, isso é o que torna o filme mais interessante e óbvio, né? Por conta do Lawrence, sabe? Que é um personagem muito interessante, escolhido pra levar, né, essa narrativa, essa estrutura. Sim, e o Ralph Fiennes, pô... O Ralph Fiennes tá incrível. Eu enxergo isso que o Rodrigo colocou
destacou no personagem do Ralph Fiennes, né? Eu ia falar exatamente isso, Daniel. Mas não enxergo isso nos outros, sabe? Ah, eu enxergo. Calma aí, mas no personagem, por exemplo, do Lucian, você não enxerga no ADM? Pô, no Aldo, você não enxerga no Aldo também? No Aldo, pô... Desculpa, não enxergo. Também não enxergo. eu enxergo. Porque eu acho que uma parada legal desse filme é justamente ele transformar esses personagens, esses cargos engessados e cheios de responsabilidade, ele transforma essas pessoas em seres humanos, né? Então, assim, eles têm erros. Só que por um período minúsculo de tempo no dia deles, né, cara? É um período assim, ó. São 10 minutos antes do almoço, sabe? É foda, mano. Não, ok, mas aí a gente tá vendo... É porque, óbvio, o filme escolhe mostrar pra gente o rito. Mas, cara, no dia a dia eles têm pecados muito... Até em alguns casos ali, né? Alguns que vão muito contra o código de conduta, que teoricamente seria uma prisão pra eles, entendeu? Então eles estão fora dessa prisão. É muito sobre o todo, sabe? Porque, de fato, eles têm esse momento em que eles são mais humanos. Todos eles. Mas é como se a escolha ali é pra uma ascensão divina. E isso faz com que a pessoa que vai ser escolhida vai deixar de ser um humano normal, entendeu? E ao mesmo tempo que eles estão lá vivendo essa humanidade, tem um momento em que você começa, sabe? Tem detalhes assim que você muda de nome, você muda de representação, sabe? É meio bem bizarro, então eu acho que eu entendo o Rodrigo nesse aspecto. Mas esse é o rito. Isso é o primeiro plano do que aquelas pessoas estão... O teatro. Esse é o teatro. O que eu acho que o filme faz muito bem, constrói muito bem, é justamente tirar essa cortina do teatro e mostrar pra gente aquelas pessoas como elas são na realidade. Cara, em nenhum momento ali alguém conversa sobre a santidade da pessoa que vai ser escolhida, ou sobre a ética dela, tirando o Lawrence, né, que é um cara puro, né, uma pessoa até demais, eu acho, um pouco assim, uma pessoa inocente e tal, se mostra até muito inocente pra aquele mundo ali, né, e que claramente não é assim, aquele mundo claramente não é assim, porque as pessoas não têm o menor pudor, cara. Os cardeais já chegam lá, ninguém disfarça, ninguém chega, porque tô triste, não, amigo, já chegou, joga pra política, botou a mala na mesa e começou os trabalhos, não tem... Não, e o cigarrinho de vapor, cara, o cara fumando lá o pendrive dele, pô, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, adoro isso. Eu concordo que há uma humanização deles, isso é importante. O que eu tô dizendo é que ainda assim, a conduta e a etiqueta, ela tá o tempo inteiro. Quando você, por exemplo, quando eles estão em volta do corpo, você percebe que todos têm um subtexto diferente do que eles estão se posicionando ali, do que eles estão olhando um pro outro, do que eles podem falar, ou como eles podem falar, o quanto eles podem colocar. Quando eles estão no almoço, não é só o rito, quando eles estão no almoço mesmo, quando você pega lá o italiano que fala o que ele quer, ainda ele sabe que ele tem uma posição, que ele tem que honrar os seguidores dele, todo mundo que ele comprou ou angariou. Ainda assim, ele sabe que é um jogo político que ele não pode ir além desse traço. Então, o que eu digo é que essa posição de cardeal ou de decano, seja o que for, traz pra você não só uma conduta geracional e que tem um peso de todos os rituais católicos, como há o peso do fato de você ser essa figura religiosa, não só para as pessoas que eles têm contato, mas também entre eles também há toda essa questão política, que claro, você vai ter uns que lidam com isso mais confortáveis, outros que lidam isso menos confortável, mas é uma fantasia que eles carregam e você percebe, não só porque é um uniforme que eles sempre mantêm, como é o peso desse uniforme impecável. Tudo é impecável. Tipo, é o detalhe que é impecável. Então, assim, eu acho que há sim a humanização, isso é importante. Mas eu acho que o peso todos carregam em algum nível, de alguma forma. Pô, eu não consigo ver esse peso, porque pra mim, quem cria, eles são alto nível do clero. Então, assim, quem cria esses e repercute esses dogmas são aquelas próprias pessoas. Então, elas não estão sujeitas àquele dogma. Vamos pra sinopse e a gente continua essa discussão? Só pra gente puxar a sinopse do filme. Tô vendo isso agora. Após a morte do Papa, o cardeal Lawrence é nomeado para uma das tarefas mais importantes e delicadas da Igreja Católica: gerenciar o conclave para a escolha do novo pontífice. Essa sinopse foi patrocinada pelos nossos apoiadores Luciana Marques, Aline Nayade Alves, Heitor Greco Aguiari e Fernando Carvalho. Galera, muito obrigado e considere apoiar o Enquadrando. Muito obrigado. Obrigado, gente, de coração, hein? Essa foi a sinopse mais fácil que o Fábio já fez. Porque, pô, isso aí tava de graça, né, Fábio? Tava de graça, né? Faltou drama. Mas no filme falta drama também, então tudo bem. O filme não tem drama. Não falta intriga no filme, não. Faltou realmente citar as intrigas aqui.
Mas sim, eu tô entendendo que o ponto do Caio... A Igreja Católica ficou quase que do lado de fora do conclave, né? Exatamente. Sim, então, esse posicionamento desse personagem do cardeal, sabe? Tipo, ele fica mais do lado de fora, pro público, né? Ali dentro, eles são humanos. Não, perfeito, entendi. E o Rodrigo comenta sobre a questão deles terem uma etiqueta ali e que afasta um pouco desse lado mais humano nesses momentos. Entendo. Beleza. Mas eu entendo os dois, mas eu acho que tem um ar meio estranho, sabe? De tipo... Eu sou humano, mas eu tô ascendendo. Aqui é tipo uma sese. Sim. Consigo perceber o que você tá comentando no personagem do Ralph Fiennes. O ADM também, por exemplo. Quando ele percebe que ele não vai ascender, ele desaba. Mas tu acha que esse ascender do ADM, ele é absolutamente do ponto de vista religioso? Ou tu acha que ele é num cunho político? Nem o do Lawrence. Todos eles, pra mim, estão tão humanizados, tão enraizados, Aham. que pra mim ali é um jogo absolutamente político da parada. Eu não coloquei de nenhuma forma que essa questão é religiosa, assim, tipo, esse fardo é religioso, não. Eu tô colocando um fardo de uma conduta esperada pra eles dentro de um jogo político importante que tem figuras religiosas importantes. Eu tô falando sobre uma questão política e social. Eu não tô falando uma questão de dentro de uma tradição religiosa que os coloca acima, né, vamos dizer assim, do corpo humano normal. Mas não é uma ascensão, um peso religioso, não. Como se eles estivessem ali, eu represento Cristo ou tão... Não, nada disso. Eu não tô falando nada disso. Mas eu coloco por uma questão, assim. Puxou a terceira via. Eu coloco até por uma questão, porque é como se fosse naquele momento ele vai expiar todos os pecados. Porque naquele momento, o mundo vai conspirar a favor dele, sabe? Porque todos os podres dele têm que ser escondidos, tudo. Então, essa sese, ela é política, ela é humana também, sabe? Mas tem aquela coisa de, tipo, daqui pra frente, eu sou outra pessoa. Então, é como se fosse, tipo, vida nova. Tem uma ideia, assim, uma passagem. O filme, inclusive, tem um discurso do Lawrence, né, do personagem Lawrence, que é muito legal, que é muito interessante, que é a ideia da fé e da dúvida. E eu acho que o que o Fábio colocou tá nesse campo aí, de você ter seus problemas, ter seus pecados, mas talvez esse processo expie todos os seus, né, suas falhas anteriores. Eu até acho que isso em alguma coisa tá ali, mas pra mim, essa ideia de que o Rodrigo colocou, né, que esses personagens estão presos num rito, existe o rito, eu acho que tá tudo bem, existe o rito, mas eles estão tão acima num nível hierárquico lá, que eles se permitem passar por cima desse rito. Eles se permitem ser absolutamente xenófobos, por exemplo. Mas você acha que o rito permite isso? É bizarro. É quase impõe eles serem assim. O que eu acho que, assim, a gente tá divergindo aqui e... que não é uma divergência tão grande assim, mas é em relação a como esse peso sobre eles, né? Não é tão trabalhado, não. Não, é porque eu não acho que tem esse peso sobre eles, entendeu? Eu acho que a disputa... Cara, você vai virar rei, não é presidente durante 4 anos. No presidencialismo brasileiro, as pessoas fazem coisas muito piores que aquelas ali, pra ficar 4 anos no poder e ter poder restrito. Imagina você virar rei vitalício de um país, um dos países mais poderosos do mundo e mais fáceis de gerenciar, porque o que você faz ali é palavra de Deus. Então, assim, tudo bem, existe essa ascensão, mas essa ascensão da forma que o filme coloca pra gente, ela é uma ascensão política, né? Pra mim, pelo menos, a visão é uma ascensão política. E eu acho que o filme trabalha muito bem isso, até visualmente. Eu acho que ele é muito interessante, como nas primeiras cenas do filme, aquela cena do Papa morto, ele olha pra mesinha de cabeceira e tem uma Bíblia com um óculos em cima e um termômetro logo acima, sabe? Então, ele tá mostrando ali que as coisas ali não são exatamente o que parece, né? Você tem ali né, essa cena por si só já coloca que aquele mundo ali ele é mais real do que de fato ele parece. Aquelas pessoas, elas são mais de carne do que de fato elas querem parecer ser, né? Então por isso eu não acho que o filme, que esses personagens sofrem com esse peso. Eu acho que eles são responsáveis por esse peso, né? E a briga ali a gente vai pesar mais ou não? A gente vai relaxar essas normas aqui ou não? A gente vai pesar mais ainda, né? A gente vai aumentar o teatro, né? Então acho que esse é o debate que tá posto ali. É que eu acho que quando você humaniza, como por exemplo, muito bem colocado por você, que você tem um termômetro ali, você tá mostrando que, primeiro, essa tradição que pesa sobre eles, e eu não digo como pesa como simplesmente um fardo, né? Eu digo mais como como conduzir algo tão grandioso dessa forma, né? No sentido político, no sentido do significado que tem, quando você é simplesmente um humano. Alguns vão
simplesmente ceder a esses pecados, alguns não, vão sentir o fardo como culpa, e de alguma maneira eu acho que essa etiqueta, essa condução de você carregar essas tradições que estão desde você profetizar ali, ou você discursar um texto impecável, sabe, que você vai ter que falar toda a pronúncia perfeita, ou desde você caminhar de maneira perfeita, ou desde você ter uma etiqueta que não faz com que você possa falar tudo a todo momento, a qualquer forma, eu acho que isso não deixa de ser uma coisa enclausurante pra você na sua vida, ainda que tem uns que consigam ter uma vida mais livre do foda-se, como é o caso do italiano lá, né, porque é mais ganancioso, é mais não sei o que, como pra uns vai ser um peso muito maior, que é o caso do Lawrence, mas eu acho que pra todos até os funcionários, até as freiras, nossa, é gigante e tal, né, porque é isso, tá tudo em volta ali construindo um teatro que tem um peso. Não à toa o Lawrence fala que ele quer sair, né? Ele quer sair, tudo bem, nele o peso é maior, né? Porque ele minimamente tem algum respeito por aquela instituição ali, né? E quando ele vê que aquelas pessoas não têm respeito nenhum pela instituição, né? Ele mesmo perde a fé, né? Na igreja, né? Ele fala isso textualmente, né? Cara, eu fiz o trabalho de assistir uma resenha, uma crítica desse filme feita por um padre. E eu achei muito interessante, assim, ele colocou vários pontos, disse que o filme ele não é católico, obviamente. Não é. Só que ele colocou uma parada que eu achei interessante, que ele falou assim, olha, o conclave, ele não é assim. Há, de fato, uma briga política, há, de fato, interesses pessoais e particulares, há não sei o quê, porém, o conclave tá ali para que aqueles cardeais, eles consigam discernir, capturar o sopro, o suspiro divino para a escolha do próximo papado, né? Visão bem romântica, né? Não, mas a visão é essa, cara. Se você for ver o filme até romantiza isso quando coloca o vento passando pelaquela cúpula quebrada, o pássaro, né? Ali foi o sopro divino da escolha do rapaz que veio de Cabul, né? Eu acho que tá muito mais presente a ideia da interferência humana. Vamos pegar o próprio Papa morto, por exemplo. Ele vai indicar um cardeal sem ninguém ter conhecimento disso. E eu fui pesquisar sobre isso. Isso já aconteceu várias vezes. Tem um nome, eu até separei aqui. In pectore. Foi indicado in pectore. O padre falou que isso não é assim. Tá tudo errado no filme, tá? Depois eu vou explicar. Não, mas o padre também não participa do conclave. Ele não sabe que ele não participa, né? É, tem que ser cardeal, pô. É verdade, é um ponto. Então, vários cardeais já foram indicados em pectore. E isso é meio que uma jogada política para você ter, né, mais cardeais ali no processo. Então, eu acho que como a grande virada do filme tá justamente num caso como esse, é mais uma prova de que, cara, o filme é muito mais humano do que basicamente, né? Quem acha que não é político e só político aquilo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Mas tem um ventinho passando. O personagem do Lawrence, ele tá nesse processo de dúvida sobre a própria fé. O Caio até pontuou que o processo de dúvida dele vem da visão dele sobre os cardeais, sobre a igreja, sobre os cardeais. Talvez não fala bem isso, porque quando ele tá junto com o Aldo conversando, ele fala assim, sobre eu ter perdido a minha fé. O Aldo fala pra ele, o Papa também tinha dúvida. E ele pergunta, mas ele tinha dúvida sobre a fé? Não, sobre Deus. Ele pergunta primeiro sobre Deus. Sobre Deus? E aí ele fala, não, sobre a igreja. Ou seja, a dúvida do Lawrence não é a mesma. Ele tava procurando ver que o Papa tinha a mesma dúvida que ele. Não, a dúvida do Lawrence é sobre Deus. Na minha percepção é isso. E ele tá procurando no filme todo esse sopro divino. Ele tá procurando esse sopro divino. Mas o sopro divino vem, sei lá, né? A gente pode dizer que vem, mas a gente tá sob a ótica dele. A gente tá na perspectiva dele. Então, quando, por exemplo, tem a explosão lá e cai um pedaço da igreja, né? Da janela, a gente pode pensar, é Deus soprando divino. Ou os terroristas que fizeram um atentado lá de fora. O sopro divino veio depois de um atentado terrorista, ok. Exato, bizarro, né? Mas Deus escreve certo por linhas tortas, Rodrigo. Ou então o fato, de repente, de tudo ter acontecido, o Wozniak ter chegado lá bêbado e ter falado do outro, do Tremblay. E aí você para assim e pensa, cara, tem uma frase do Bellini que eu acho que é muito foda. Uma frase do Bellini que no filme, que é o Aldo, né? O Aldo Bellini, que ele fala que eu acho que ajuda a entender muito sobre esse filme. Ele fala assim, o Papa era incrível porque ele tava sempre 10 jogadas à frente de você no xadrez. Ele fala isso assim, 10 jogadas à frente de você no xadrez. E eu fiquei com isso na cabeça, porque tipo, caraca, o Papa era foda jogando xadrez, sabe? Mas eu acho que tudo aqui tem a mão do Papa. E aí você pode pensar que tipo, pô, calma aí, o Papa sabe quem era o Lawrence e mantém o Lawrence no cargo, mesmo o Lawrence não tendo fé. O Papa chama um Pectorian lá, né, que é quem ele
queria colocar. O Papa, ele vai manipulando, ele de repente, o convite, porque, por exemplo, o Trump fala, não fui eu que convidei. Ele fala que ele convidou, mas a pedido do Papa, né? A pedido do Papa, exatamente. A pedido do Papa. Talvez o Trump estivesse comprando de fato os votos. E o Papa viu isso e fala, como é que eu posso fazer com que esse cara... porque, sério, a parte que eu mais... na hora que aconteceu, eu fiquei tão revoltado, eu achei bizarro o Lawrence achar aquela pasta atrás da cama. Cara, quando isso aconteceu, eu falei, só pode ter sido o Papa. Então é o Papa que armou essa porra toda, porque não é possível. O Papa é pop, irmão. Ou o roteiro é super conveniente, ou o Papa que armou tudo. Então eu fiquei assim, cara, a verdade é essa. A gente coloca o patamar de, ele era incrível ali, mas é um personagem que a gente desconhece. Que todo mundo tem uma visão sobre ele por conta dos papados que a gente já viu, tal, não sei o que, mas ninguém sabe quem é esse cara. E tudo pode ter sido manipulado por ele. Eu acho que é um ponto interessante do filme que ele também explora muito bem, que assim, obviamente o Papa, você vai percebendo que ele tá afetando todos os níveis ali, pra caralho e tal, e concordo contigo, né? Porque é interessante, quando o cara fala, pô, mas eu realmente, eu fui lá, trouxe a menina pra cá, mas isso foi a mando do Papa. Você vê uma certa sinceridade nesse momento nele, né? Tipo assim, parece de fato. E ele ter falado isso é péssimo, né? Ele ter falado isso é péssimo, porque parece que ele tá difamando o Papa, que acabou de morrer. Sim, ele se queima nessa. Exatamente, um Papa que basicamente todo mundo adorava e todo mundo tinha ele como uma figura inquestionável. Eu acho que o filme ele trabalha muito bem a ideia de como isso é uma condução humana ou uma condução de Deus, porque no fundo cabe sempre, né? Eu acho que isso é um tema que vai ser sempre debatido em filmes que vão falar sobre qualquer coisa religiosa, né? Espiritual. Como você fala, o cara tá bêbado e naquele momento desabafar, mas ele acabou desabafando um pouco depois. Pô, isso aí foi um ato humano, isso aí foi na verdade um impulso divino pra que isso acontecesse. Eu acho que esse debate tá no filme e é interessante. Tem uma parte que o Lawrence ele fala, não, vamos deixar isso na mão de Deus, vamos parar de investigar, vamos parar com isso, vai ser a vontade de Deus. E na verdade ele vai partir a investigar e vai descobrir que o cara na verdade é um mau caráter, né? Então assim, beleza, ele teve a força pra investigar por conta de um ímpeto divino. Quer dizer, era mau caráter. Ou não, é mau caráter, né? Ou ele teve o ímpeto pra investigar por conta de uma força divina ou foi ato humano? Esse debate vai sempre existir. Eu acho que no filme é bem interessante. O que me incomoda no que você coloca, eu cheguei a pensar nisso ao longo do filme, é que, porra, a ideia do Benítez ganhar é um absurdo naquele momento pra mim, assim. Porque a diferença é muito grande e não faz sentido com um único discurso, sabe, ele ganhar. Só se realmente todos foram tocados pelo sopro divino naquele momento que o vento entra pela janela. É a única forma. É a única forma que eu consigo acreditar, porque não faz sentido o Benítez dentro de toda aquela tradição, aqueles debates que a gente sabe que você vai ter uma enorme parcela que é conservadora, que vai ter uma resistência muito grande ao novo, uma figura que não é conhecida e tal, ele vencer, sabe? Isso pra mim me incomoda um pouco, só sendo divino mesmo. O Rodrigo tocou num ponto interessante, que é essa ideia do Lawrence, em determinado momento, ele também, né, ir contra o protocolo, vamos dizer assim. E isso acontece numa parte do filme que eu achei bem interessante, por quê? Porque você já começa a suscitar a ideia de que, porra, será que o Lawrence tá verbalizando que não quer isso? Mas ele quer, no íntimo ele quer, sabe? E o filme faz a dinâmica de mostrar o voto dele em alguns momentos e não mostrar em outro momento. Aí você fica nessa condição, né? Então, acho interessante essa construção do personagem, porque você passa também a colocar ele em xeque em determinado momento, né? Há essa possibilidade. E acho também, pra concluir, o Rodrigo falou do Benítez. Eu acho que o discurso é interessante e eu acho que até o visual da cena dá essa importância ao discurso. Dá, mas tenta, é né? óbvio. Tenta, né? É bonito, né? Enfim, não tenho o que falar, né, sobre isso. Mas concordo com você que, assim, é uma virada rápida. Eu acho que o filme vai pro final com uma virada muito rápida. Uma chicotada, não? E outra chicotada assim, em seguida, sabe? Pra te dar um punch final, assim, né? Pra você sair do filme que, caraca, com uma revelação, de fato. Ele vem com 2 jab na tua cara ali, que mal você pegou o primeiro, tu tá recebendo o segundo, sabe? O segundo não tava nem do gongo tocar, sabe? É muito louco isso, cara. É foda porque eu não gostei de nenhum dos dois, mano. Você quer falar sobre isso, Caio, do que o Rodrigo comentou? Não, o que eu tô ouvindo vocês discutirem isso, assim, não acho que vocês estão errados, né? Não acho que... Só não estão certos. Não acho que estão errados mesmo. Eu só acho que, parando pra refletir um pouco o filme sobre isso, né? Eu acho que
você colocou bem lá no início, que ele tá num trilho muito certinho, ele tem muita dificuldade de sair isso. Então, ele tem medo, a impressão que eu tenho é que ele tem medo de tomar muitas partidas. Então, ele deixa ali um levíssimo toque de que pode ser uma coisa divina. Ele deixa ali um levíssimo toque de que pode ser o Papa Mastermind ali, organizando tudo. Mas eu acho que ele falta profundidade nesse roteiro pra tornar esses dois vieses possíveis. E aí eu acho que falta um pouco de profundidade, não só no roteiro, como até na parte visual também, que eu acho que é muito boa, é lindo o filme, tem vários pontos maravilhosos, mas eu acho que falta um pouco até um traquejo aí maior nessa câmera, de mostrar coisas mais imagéticas, né, pra dar uma profundidade dessas possibilidades que o filme coloca. Porque pra mim, ele, assim, eu vi o filme muito dividido, assim, né, de quando eles estão fora do conclave e quando eles estão dentro do conclave, né, eles se portam de formas claramente diferentes pra mim, né? Mas, assim, novamente, o que vocês colocaram tá ali também, de alguma forma. Mas talvez tudo meio tímido, né? Então, como tá tudo meio tímido, fica tudo meio difícil de seguir, né? Um rumo pra seguir ali pra história. E eu acho que mais ainda, quando ele decide sair desse trilho, que são esses finais aí, eu acho que fica pior ainda. Ele tá ali naquele trilho água com açúcar, que é um caminho bem Oscar, né? Bem pensado pra ganhar um Oscar mesmo. É tipo o discurso do rei. Você não tá ofendendo ninguém, você tá ali naquele caminho, você tá Filme dando, água com açúcar. sinalizando A ou B aqui, mas não tá desagradando ninguém e tal. E quando ele resolve tomar uma posição, meu amigo, é aquilo que é, né? Você é polêmico! Toma, filha da... Últimos 2 minutos. Ele vai polemizar ao máximo. Mas assim, porra, eu gosto da visão que o filme tem um pouco, tipo, é Deus, sabe, pela explosão, aquele buraco na janela, a luz refletindo sobre o... Fábio gostou mesmo dessa parada. Não, mas assim, pelo menos essa é a cena mais marcante pra mim do filme. Não, que é a cena que eu vou guardar na memória, porque esse filme em algum momento eu vou esquecer. Mas essa cena eu vou guardar. Gosto muito desse momento, sabe? O momento que talvez o Lawrence ganharia, mas tem uma intervenção divina, sabe? E ali não tem como ter sido o Papa Mastermind que morreu, né? Ali não pode, ali não tem como. Vai que ele mandou a missão, vai que ele interferiu nas missões. Vai que já tava encomendado, tu não sabe. Aí ele não estaria só 10 passos à frente no xadrez, né? Ele estaria 100 passos à frente. Mas, realmente, eu gosto disso, mas eu gosto muito da ideia mundana também de que, caraca, ali é só política e tem um cara que é o maior ator político que ele tá morto. É legal, mas ele legal. já deixou tudo preparado. É legal. E aí você vai vendo o filme como se eles estivessem tomando decisão, mas eles não estão tomando decisão. Quem tá tomando decisão é o cara que morreu e você nem tá percebendo. Então, eu acho isso maneiro. Eu acho isso uma grande sacada do filme. Mas eu gosto muito do arco do Lawrence. Porra, eu ia falar exatamente o contrário agora. Vamos lá. Eu gosto também. Não sei, vamos ver. A ideia de, tipo, ele tá recuperando a fé. A ideia lembra muito os Sinais, né? Sinais, ele tá recuperando a fé. Como é que o Fábio consegue, né, Caio? Como é que o Fábio consegue sempre trazer, né? Sei, Impressionante. Fazer essas relações. Não, é um arco famoso, né? Tem vários filmes que é sobre recuperar a fé, né? Shyamalan é foda, né? Então ele tá ali naquele momento, recuperar a fé. Em algum momento ele escolhe o nome dele, sabe? Qual seria o nome dele do papado. E ele escolhe, sei lá, John. Porra, eu falei, caraca, escolheu mó nome batidão, né? João, ué. Não, mas é batido, né? João, porra, tem um monte de João. Aí eu fiquei, Pô, mas ele não tem muitas opções. Pô, João é o maior nome, porra. Tem 30 e poucos, não tem, João? Sei lá. Mas aí, escolheu o João, né? Beleza. Daí escolheu, o mais básico, sei lá. E aí, tipo... que funciona a cabeça do Fábio, né? Escolheu o mais básico. Ele quer um bagulho irado, assim. Qual que eu pego que só escolheram um? Acho que não tem essa opção, Acho que não tem essa opção. Mas aí, porra, esse processo todo dele e ele perceber que não é ele, sabe? E aí ele voltar pro momento em que ele, não, beleza, voltar pra dúvida. Ok, não tem que ser eu, então perfeito, tal. Pra depois ver que a igreja deu uma guinada absurda sob o comando dele, sabe? Tipo, que na verdade por conta dele que tá gerenciando aquilo, a igreja deu uma guinada, progressiva ao extremo. Isso daí é demais. Ao extremo, 180 na cara dele, mais que o Aldo, tá ligado? Esse arco dele
também. Fala um pouco, essa questão que a gente tem falado bastante da questão da reclusão, né? Acho que essa questão da reclusão, ela também tem a ver com o quanto a igreja, ela tá olhando pro seu próprio umbigo. O significado de se trancar num lugar é que, amigo, não importa nada além dessas paredes aqui. O que importa é quem tá aqui dentro, o que importa é o dogma da igreja e a sociedade não importa, né? E a visão que eu tenho, né, a minha visão do filme, e, por exemplo, quebrar a cúpula ali, pra mim, é como se tivesse a realidade invadindo aquele espaço e tomando conta daquele lugar, né? Então, o debate deixa de ser só a igreja olhando pro próprio umbigo e olhando também pro que tá acontecendo na sociedade, porque não tem opção. Tem que olhar o que tá acontecendo na cidade, né? Eu acho que essa mensagem do filme quer passar. Eu acho que o Lawrence também passa um pouco por essa transformação, né? Essa inocência de achar que ele tem que olhar somente pra igreja, né? E a fé dele ser a igreja, e ele vai passando pra olhar mais ao redor, né? Tentar achar um pouco mais de esperança dentro daquelas pessoas ali, né? Um pouco mais de esperança na sociedade, que a igreja pode melhorar e tal. Então, eu acho que esses arcos aí acabam conversando, né? Com a própria construção do Lawrence. Cara, eu acho que, pensando um pouco sobre o filme, né? Pô, o filme tem tantos elementos interessantes, né? Ele é tão bom. Por que pra mim ele soa complicado, frágil, sabe? Ele parece um filme meio flácido, assim, sabe? E o final, ele acaba sendo dissonante pra caralho, uma escolha abrupta, estranha, ainda que a mensagem seja bacana, mas, porra, eu acho que o problema é o Lawrence. O Lawrence, ele conduz o filme. O problema é que o arco dele parte da dúvida, segue na dúvida e chega na dúvida. Então, quando você tem um arco tão frágil, que ele se movimenta tão pouco em direção às outras forças que levam o personagem, você tem um filme fraco. Então, assim, por exemplo, quando ele impacta o Aldo, né? O Aldo fala, caraca, talvez eu seja um ambicioso, eu tive que olhar o meu coração. Não me soa tão forte, porque você não tá vendo ali no Lawrence um arco de força, seja para ele ter a decisão de rompimento, seja para ele ter uma decisão de abraçar aquele processo. Não há, a dúvida se mantém indefinidamente, até por um erro para mim no final do filme, que eu coloco mais um elemento de dúvida em relação ao novo Papa, e que ele fica em dúvida, ele termina em dúvida. Então, tipo assim, essa fragilidade faz com que o filme seja frágil. Então, assim, uma coisa que me incomodou, eu preferia muito mais ver um Lawrence que vai se descobrindo ambicioso, ou pelo menos certo de que deveria ser ele sim o Papa, do que o Lawrence que vai ficar flutuando dentro de uma ideia passiva e boba do que qual é o papel dele naquilo tudo, né? Então, assim, me incomoda demais essa fragilidade no arco dele. Ou então, que você aproximasse ele do Benítez e ele fosse encontrando a força junto ao Benítez pra falar, é o Benítez. E aí ele descobre que o Benítez tem essa condição e fala, é o Benítez, sabe? Ele vai ter dúvida no momento e vai falar, é o Benítez. Então, aí sim, você tem um arco de força. Mas aqui não, você tem um protagonista em dúvida frágil, né? Que não nos passa força. Então, quando o Aldo pede perdão a ele, me soa só como uma amigo falando, caralho, vacilei contigo, irmão. Foi mal aí, parceiro. Eu concordo com você pra caraca, assim, porque... Mas assim, pra mim é aceitável esse arco porque no momento que eu aceitei que esse filme, ele é em cima do muro. E ele vai ser em cima do muro até o final. Porque se você tem um protagonista ali batendo palma pra aquilo, pô, ia ser uma comoção danada, né? Então, o problema... Eu queria usar muito uma expressão carioca aqui, mas em respeito ao nosso público, os nossos ouvintes não cariocas, eu não vou usar. Mas é muito flácido o filme, entendeu? Flácido. Como você falou. Frouxo. É frouxo. Tem um outro problema que eu acho que se soma. É a ideia do Benítez, ele você não acompanhar muito bem a construção do Benítez. O Benítez, ele é monocromático, sabe qual é? E você não consegue se cativa pelo cara por uma cena, sabe? Agora, se realmente ele tivesse mais tempo com o Benítez e fosse ali, né, acompanhando que, porra, esse cara tem certos valores que realmente tá além do discurso, porque o discurso todos eles fazem. É tipo assim, o Benítez carrega a fé que eu gostaria de ter. Isso. Porque ele passou por coisas que eu não passei, beleza. E eu acho que tem pouco disso. Ainda existe aquela ideia, não, você foi escolhido, eu votei em você e tal. Mas, cara, você não consegue em nenhum momento entrar de fato na fé do Benítez. Tudo bem, tem o histórico dele. O cara serviu em tal lugar, o cara teve, né, de fato um trabalho no campo, fora, que é o diferente do Lawrence,
Lawrence, teoricamente, né? Que teoricamente ele fica dentro do Vaticano. São maneiras de exercitar ali a fé dos dois que pode ter contato com assuntos e temas diferentes. Então talvez essa convivência, essa maior convivência fosse benéfica pra história, e eu não vi. Isso que talvez tenha me incomodado um pouco a mais no final, sabe? É igual o final do Yu Yu Hakusho, que quem ganha o torneio é um cara que você não conhece. Aí o spoiler de Yu Yu Hakusho aí, de 90 episódios de Yu Yu Hakusho. A pessoa que não viu o Hakusho não tá entendendo porra nenhuma. Resumo da ópera, você tá fazendo uma eleição pra definir quem é o cara, quem é o escolhido de Deus na Terra. Tem todas essas tramas que você tá falando aí, e no final, tudo bem, você até tá acompanhando que esse cara tá correndo por fora, mas tu não conhece o cara, e isso é meio broxante pra caralho, né? É tipo o Emael ganhar as eleições nacionais. Não, mas sabe qual é a imagética que ele quer passar? E, pelo menos eu fiquei com essa impressão, mas que eu acho que ele é zero competente nisso. A impressão é que ele quer fazer uma imagética de Jesus ali, que foi um ser, né, que interviu do nada no mundo, né? Então acho que é uma imagem ali meio de Jesus, ele é imigrante e tal. Mas assim, eu concordo plenamente com você, totalmente mal construída. De fato, Daniel, você fica só no discurso sobre o Benítez. Quem é o Benítez? Ninguém sabe quem é o Benítez. A verdade é essa, ninguém sabe. Aquilo é o discurso do Benítez. E aquilo é política do Benítez. E eu acho esse vazio é foda, porque é a incerteza sempre. O meu problema, eu acho interessante ele ter a gente ter a dúvida, sabe qual é? Só que o Lawrence compra essa ideia do Benítez e a gente só acompanha essa escolha. Ela não é problematizada, sabe qual é? E isso é que é um problema pra mim, porque é um personagem que problematizou todos os outros, cara. Ele problematizou todos os outros papas que passaram por ali. Os candidatos. Candidatos, obrigado. Mas assim, acaba que não tem, em algum momento aquilo ali tem que finalizar. Porra, precisa de um nome só pra competir com o italiano lá, esqueci o nome do italiano. Tedesco. Tedesco, Tedesco. exatamente. Precisa de um nome pra rivalizar com o Tedesco. E quando ele se mostra um agente da paz, que ele serviu, e ele tem um discurso muito legal sobre voltar à Igreja Católica, não ceder ao ódio, um discurso de não vamos ceder ao ódio, e justamente uma galera com uma ânsia de votar em alguém que não cedesse ao ódio, mas você vê que tinham muitos votos que estavam dispersos entre o Tremblay, entre o próprio Lawrence, entre o Aldo, e o Benítez estava subindo, ele já estava em 6. Tá subindo. Em 6 de 45. Fábio, não faz sentido, Fábio. Tipo assim, não faz sentido como o arco do Lawrence, saca? Mas é isso, eles são políticos, mas que eles servem a Deus. Aí vem uma intervenção divina. E depois dessa intervenção divina vem um discurso. Não, mas olha só, tem uma coisa da política ali que isso acontece. Esse tipo de coisa acontece. Era o mal necessário, entre aspas. Era o cara que dava. Porque o Lawrence queimou todos os outros possíveis, outros candidatos. Lawrence queimou todo mundo. Agora, acontece, mas acho que enfraquece um pouco. Eu concordo que enfraquece um pouco o filme. Porque pra mim, o que pega é assim, o filme, ele te dá todos os elementos do final que ele tá aprontando. O Aldo vira e fala, você é muito mais ambicioso que parece. Você tem um arco pra porra do Lawrence, mano. Qual é o arco? Quando ele quebra o selo pra entrar no quarto, você não entende se é coragem ou se é foda-se. Entende? Tipo assim, se é tipo assim, eu preciso salvar isso aqui, ou foda-se esse selo, não é porra nenhuma esse selo. Foda-se o rito, né? Não acho que tenha essa dúvida. Não vejo essa dúvida ali, não. Eu acho que você não entende como força. Não é força. Mas é que em algum momento ele passou por uma barreira que não deveria ter passado, né? Exato, você duvida. A motivação dele tá muito nebulosa ainda. Mas beleza, ele tá construindo pra algum... Ele tem que andar pra um lado. O personagem tem que andar pra um lado de força. Aí tá sendo construído o quê? Cara, só tem... Ninguém vai enfrentar agora o Tedesco, mano. Aí quando rola o discurso do Benítez, esse discurso naturalmente, ele tem que dar força ao Lawrence. Do tipo assim, caralho, é isso. Essa é a máxima que eu deveria seguir. E ele sabe que politicamente ele é infinitamente mais forte do que um Benítez. Então ele vai se colocar como um nome forte e acabou. Ele é o Papa, caralho. Mas é conveniente pra ele não ser o Papa. Mas isso é muito fraco, mano. Putz, isso é muito fraco pra um filme. Não é, eu não acho. Eu acho que ele não... Isso é muito fraco, isso é horrível. Ele tá... Mas sabe o que é a culpa disso? Vou fazer meu desabafo aqui que eu tô querendo fazer. Sabe o que é a culpa disso? Essa visão bizarra que Hollywood, não só Hollywood, mas outras obras também, sempre coloca sobre o que é o poder, sobre o que é ser um líder. Toda a obra... Eu lembro que a gente falou sobre isso em Gladiador, que tem esse papinho de que a gente tem que eleger quem não quer estar no cargo. Isso é papinho
papinho reacionário pra dizer que o poder corrompe. O poder não corrompe porra nenhuma. O que corrompe são as pessoas que chegam lá já corrompidas com o objetivo totalmente deturpado. Isso é desculpa pra, não adianta a gente fazer nada, porque no final das contas vai dar tudo errado mesmo. Então é isso, né? A gente tem que botar alguém que não quer estar lá e tal. Papinho, isso é papinho. Porque o certo, se o Lawrence fosse um cara realmente íntegro, ele ia falar, irmão, eu vou assumir, eu vou ser o papa progressista e eu vou bancar isso, entendeu? Mas ele não. Pra dar uma santificada no personagem, eles não podem colocar essa pegada nele, porque no momento que a gente tá tão acostumado com isso, no momento que ele diz que ele tem interesse em virar papa, ele perde a ambição. Aí você tem que fazer o quê? Magicamente, um cara que teoricamente é uma pessoa muito melhor do que todo mundo ali, magicamente ele é eleito, né? Por uma intervenção divina, por um problema estratégico, ele é eleito. Aí é isso, aí é legal ele ser eleito assim. Matou a pau, é isso aí, porque o filme coloca tudo pra que isso aconteça. O Lawrence recebe uma aula do Aldo sobre, irmão, isso aqui não é só sobre Deus. Isso aqui há um lado político importante. O poder, ele tem responsabilidade. O Homem-Aranha já dizia isso há muito tempo. Então, assim, caralho, o Lawrence, ele tá num arco de entendimento de fé, mas um arco também de entendimento do que é o mundo real e de como é que você impacta o mundo real. Aí não, a solução é isso, é um ser santificado, de novo. Só que o filme não tá preparando isso. Isso que é o mais louco, não tá nunca. Aí, do nada, ele só pega Cristo mesmo, coloca lá o Cristo falando pros discípulos lá, e ele ganha aquela porra inexplicavelmente. Caralho, quem votou nele? Ninguém ia votar nele, mano. Não faz sentido. Ele é até voto do Lawrence só, porra. Pô, mas o Lawrence não tinha voto também. O Lawrence tinha voto. Não, tinha voto muito baixo e tava caindo. Mais que o Benítez, pô. Ó, ele tinha mais que o Benítez. Não, mas olha só, o voto do cara tá caindo, mas ainda assim ele tinha mais votos que o Benítez. Então, teoricamente, a ideia era você capitalizar o voto do Benítez pra ele, não o inverso. Só faltava ele falar assim, irmão, eu vou ser papa, pode votar em mim. Eu vou garantir isso aqui. Porra, é isso. Mas aí é isso aí, Hollywood é isso aí. Pra ganhar o Oscar tinha que ser assim. Pra ganhar o Oscar tem que ser assim, né? Pra ganhar, eu acho que tinha que ser assim. Mas não satisfeito, ele te entrega um outro plot no final que, caralho, assim... Esse é foda. Olha, nada contra a mensagem. Eu acho que a mensagem, porra, é foda. Nada contra a mensagem. Só que, caceta, maluco, me dá alguma coisa. É Deus Ex Machina mesmo. Vê um negócio de cima, assim. Aí é divino mesmo. Aí acabou, chegou... Não, mas assim, eu gosto do dubiedade que cria, sabe? Mas me trabalha isso, cara. Isso é a parada mais interessante do filme, então. Cadê? Verdade, tava escondido. A melhor coisa do filme tava escondida. Mas aí que tá, não dá pra trabalhar, porque eu acho que a ideia, tipo, tem um texto de Nostradamus, eu acho. Caraca, as referências muita hoje... referência. As referências hoje estão de parabéns. De Yu Hakusho a Nostradamus. Vambora. Eu acho que é de Nostradamus, sobre o último Papa, né? Que até, tadinho, o Papa Francisco tá muito mal, né? Nesse momento, ele tá muito mal. Parece que ele já tá vendo aí o próximo Papa. Ele já tá trabalhando na escolha do próximo Papa. Pectório, já tá mandando os pectórios dele. Já tá mandando os pectórios dele, os papelzinhos dele pra um monte de lugar. É isso que tá me dizendo? É isso. Cuidado, Daniel, cuidado. Tu tá num campo bem perigoso. E tem uma profecia de que esse seria o último Papa, o Francisco, e depois viria a queda do Vaticano. Então, quando chega o conclave escrito, eu acho que o conclave foi escrito em 2014 ou 2016, um dos 2 anos aí. Quando o conclave é escrito, eu fico pensando, será que o rapaz pensou nisso? Sabe, o Robert Harris? Porque ia ser um absurdo e a galera, os católicos conservadores, iriam pirar se soubessem que o Papa escolhido é intersexo. Sim. Isso ia criar, certamente, uma complexidade para a Igreja Católica que provavelmente talvez fosse o fim do Vaticano. A queda do Vaticano talvez viesse disso. E eu acho interessante, assim, claro, óbvio, isso não é uma falha. Isso não é uma falha de forma nenhuma. Mas é porque eles comentam o seguinte: todo Papa tem suas falhas. Eles falam isso no filme. Todo Papa tem suas... Não importa, algum que a gente escolher. E aí chega o Benítez pra esse discurso, ele ser quebrado, assim. Ah, qual é a falha do Benítez? A falha do Benítez é aquele intersexo? Sabe, tipo, pra Igreja Católica seria, certamente. Pros conservadores seria uma falha. Assim, o que se sucede disso não pode ser dita no filme. Então, trabalhar mais essa informação é começar a trabalhar essa dúvida do que se sucede. E eu gosto da interrogação que fica. E aí? O que se sucederia disso? Eu concordo com você. Você concorda que isso é uma grande parada no filme? É uma grande parada, de fato. Então tu não me faz você descobrir isso com o cara entregando um papel e o cara indo conversar com o cara depois, porra. Me dá
e uma revelação. E ele- Me dá uma parada, um drama de fato, sabe? Me dá uma dúvida. Caraca, será que eu Me dá drama que não houve ao longo do filme inteiro. Me dá drama. fiz certo em, caraca, ter, porra, manipulado toda essa caceta aqui pra botar esse cara no poder? Sabe, isso, a dúvida podia estar lá por mais tempo, entendeu? Eu acho que ela é breve e ela some. E eu gosto que ele te entrega esse plot twist falando o nome da cirurgia que ele ia fazer. Porra, eu tive que botar na internet. Eu tive que escrever. Eu também, cara, que merda isso, cara. Eu acho, sinceramente, eu acho até triste o filme usar isso como uma escada, sabe? Eu acho que o filme é só uma escada, é quase mística, assim, do que é uma pessoa intersexo, sabe? Só pra explicar, né, assim, as pessoas é uma representação do sexo biológico, né? Então, como nós nascemos, né, do que a gente define hoje como homens e mulheres, nascidos, né, nesse sexo, né, biologicamente, né, e todas as características que isso inclui, as pessoas intersexo, elas nascem com um gênero não definido, porque elas têm condições genéticas que alteram uma definição clara de qual é o seu sexo biológico. E aí que a gente tá falando, o aparelho reprodutor, a pessoa pode ter algo, pode chegar a ter, né, que parece que é o caso do Benítez, né, tem um órgão masculino, mas ele tem útero, por exemplo, né, então você pode ter esses tipos de condição. Isso não se reflete na expressão de gênero, isso não se reflete na sexualidade da pessoa, né, mas é uma questão biológica. É uma luta muito grande das pessoas intersexo entender e se colocar no mundo, né, existe um debate muito grande, principalmente com a medicina clássica, de que, você tem que escolher um gênero, então você tem que escolher ser um homem ou uma mulher, né? Você não pode ficar nessa condição. Eu tava até lendo uma reportagem sobre isso, que o médico fala, pra saúde física e mental da pessoa, é bom que desde criança você se defina, né? E isso costuma acontecer. Então, isso se identifica um problema, entre muitas aspas aqui, o médico vai aconselhar, escolhe aí, e você vai fazer um tratamento hormonal. Escolhe aí. Os pais escolhem, você vai fazer um tratamento hormonal pra ser homem ou mulher, né? Eu vou deixar aqui a dica de ver um filme argentino incrível sobre isso, muito bom, que é o XXY, de 2007, com o Ricardo Darín, um filme lindo, e que vale muito a pena ver, que trabalha infinitamente melhor essa história, de um jeito muito mais bonito do que esse filme aqui, que só joga o negócio e coloca pra frente. Tem uma parada que é foda, né? Tipo assim, eu falo assim, desde o início, esse filme, ou esse livro, porque diz que na verdade é uma adaptação muito, né, muito parelha ali e tal, e quase idêntico. Ele é absolutamente indeciso, né? Porque esse é o ponto. Tudo bem, ele tem uma sacada maneira de nos mostrar o que é o conclave, como é, e esse universo que nós não conhecemos, e todas as tramas políticas. Porra, isso é bem interessante. Isso é foda. Beleza. Só que quando ele chega e entrega esse final, ele acabou de entregar algo muito mais interessante dentro desse universo do que você poderia esperar. E aí, meu irmão, foda-se. Por que essa porra não tá... O Benítez tá desde o filme, desde o início do filme. Ele tá lá. Por que eu não uso mais o Benítez? Por que eu não entendo mais o Benítez? Por que eu não entendo? Cara, ele é a representatividade do discurso do Lawrence no início do filme. Como ele fala, eu tô numa área nebulosa que vai me trazer dúvidas, questionamentos, sabe? Ele percorreu a vida com esses questionamentos, sabe? Sendo um católico fervoroso e com fé inquebrantável. Caralho, ele é o elemento mais poderoso dessa porra. Aí você pegar esse elemento mais poderoso e você colocar o seu protagonista, que é o homem que carrega todas as dúvidas, porra, sensacional. Sensacional. Agora, quando você me entrega essa pérola que tava lá o tempo inteiro e não foi explorado, serviu como o Caio falou, como uma escada pra você entregar ali uma porra qualquer naquele final, pra gerar uma dúvida qualquer idiota naquele final. Caraca, maluco. É uma pessoa assim, porra, você tá de sacanagem. Tipo assim, é desperdício, né, cara? É muito desperdício. Mas é isso, né? Tipo, é Hollywood se acovardando. Então se acovardasse até o final. Deixa Benítez como Cristo, mano. Pô, foda-se, sabe? Sim, eu tenho até medo do que é essa representação do Benítez, sabe? Eu acho que ele meio que quer colocar, que ele é homem e mulher ao mesmo tempo, ele é a união dos dois. Não é bem isso, sabe? Não, isso aí é bizarro. Se tentarem fazer isso, pô, é estranhão. Mas não parece isso que ele quer colocar? Eu concordo. Eu acho que é isso que o filme quer passar. Que ele, na verdade, é uma união ali dessa... Caramba, sério? Vocês leram assim? Porque se for assim, é pesado pra caraca o filme pensar assim, caraca. Cara, eu sinceramente, eu acho que eu posso dizer até que foi essa leitura que eu tive, sabe? Que ele tá tentando ali, nesse final, ele reúne essas duas valências, sabe? Do masculino e do feminino, e que
isso é novo e que isso é o novo caminho pra igreja. Pô, isso é bizarro. Eu li assim, mas assim, confesso que tenho dúvidas. Até porque é isso, é jogado de qualquer forma, então é até difícil de ler, né? Não, de fato. Porque se eles tentaram botar isso, seria até meio estranho, né? Porque, pô... E de fato, quando você fala isso, eu lembro do personagem da... Pô, a gente não falou dela, né? Até agora. Porra, da Isabela Rossellini. A irmã Agnes, né? Irmã Agnes, da Isabela Rossellini. Que tem essa questão, né? O Aldo até, pô, fala, eu vou dar mais poder pras mulheres na igreja, né? Vou deixar elas assumirem outros cargos, tal, beleza. Tem essa questão progressiva, né? Da mulher na igreja e tal. E a Agnes, ela em algum momento, ela vai e denuncia o Tremblay. Ele fez isso mesmo. Enfim. Pô, e tem um plano final em que o Lawrence tá vendo as 3 freiras, né? Saindo do prédio ali, se divertindo, um pouco mais animadas e tal. E ele dá um sorriso, como se ele, de alguma forma, tivesse mais empatia agora, né? Aquelas figuras que antes ele ignorava. Bizarro isso, bizarro. Não, que se foi isso que o filme quis fazer, pô, é um desconhecimento, é um negócio meio estranho demais, né? Mas não importa a intenção, É um aceno fácil pra esse tema. Vamos parar pra pensar que, na realidade, pegou-se um tema que é complexo pra caramba. Bizarro. E no filme, na real, ele simboliza um esvaziamento máximo dessa temática e a ideia aqui no filme é de coesão. Esse cara reúne valências, transformam ele em um ser diferenciado. Essa foi a leitura que leitura também talvez seja uma palavra forte, mas foi a impressão que, vendo o filme uma vez, eu assimilei. Posso estar errado, posso estar muito errado, mas enfim. É culpa de jogar o bagulho assim. Jogou o bagulho dessa forma. Isso aí é preocupante, Mas eu até queria mais coisa da Isabela Rossellini, né? Da irmã Agnes, né? Pô, é maravilhoso a hora que ela chega ali igual uma mãe e bota ordem nas crianças, aquele bando de velho chorão, um reclamando por aí, e ela bota a ordem na casa, fala, olha só, gente, vambora, acabou a palhaçada, falou mesmo, pediu mesmo pra mulher vir pra cá. É muito bom. Falou e tchau. E ela sai, ela fala e tchau. Eu acabei por aqui. Ela é incrível, né, cara? É muito poderosa nessa cena, assim, né? Ela cresce nessa cena, é incrível. Eu acho que você tem aqui, realmente, assim, é um grupo de atores estelares, né? O Stanley Tucci é foda demais, mano. É como o Aldo. Ele passa uma inteligência, uma sagacidade. Aldo Bellini, né? O Bellini, né? Muito foda. E, claro, o Ralph Fiennes é uma parada, assim, fora do normal. Como ele consegue incorporar. Apesar que em alguns momentos que ele grita, apareceu o Voldemort pra mim, hein? Um pouquinho. Apareceu um pouquinho pra mim. Mas eu acho foda, assim, todo um trabalho de movimentação dele, do gestual tão delicado, né? Tão calculado, assim. É impressionante o trabalho dele, realmente. Ele, sim, carregando um peso, né? E sabe o que eu achei maneiro pra caralho do filme? Você fica ouvindo muito o ofegar dele, a respiração dele o tempo inteiro, cara. Muito legal. Caraca, isso é muito bom. E parece que todos os movimentos, assim, de você pegar a caneta e escrever tão muito altos. Então você tá naquele universo como se fosse uma mosca, de fato, assim. Eu acho que isso é uma puta sacada. Eu acho também, assim, cara, fotografia é foda, né? Porque ele pega uma ideia de você pegar, assim, você tem ali uma certa unidade, né? Daqueles homens que estão usando a mesma roupa, o mesmo uniforme lá, a mesma fantasia, e tudo é impecável, né? O mármore e tal, não sei o quê. Então tem momentos que ele consegue extrair de você uma ideia de uma coisa una, sabe? Por semelhança, teoricamente, por um mesmo viés religioso, né? Uma identidade religiosa. E aí ele vai conseguindo, pela fotografia, separar figuras ali, quando ele pega, né, as pessoas na parede, né? A parede amarela, e você separa algumas figuras, aí você vê a particularidade de cada um, a peculiaridade de cada um, e você vai entendendo que há grupos e subgrupos, e há toda uma questão pessoal e política, cultural. Cara, e tá na fotografia. Ele vai separando aos poucos. É muito bom isso, cara. Muito bom. Uma coisa que eu acho muito legal da fotografia dele é que ele trabalha... Ela, né? Aliás, a diretora de fotografia do filme é a Stephanie Fontaine, que foi diretora de fotografia de Ferrugem e Osso, que é um filme lindo. Acho que é um filme francês. E Capitão Fantástico. Também é um filme lindo, né? E o Samba... vai trazer treta. Não vou. Samba é legal também, um filme francês. E eu acho que ela escolhe usar uma fotografia muito renascentista, né? Principalmente quando ela tá naquelas áreas mais amplas, mais abertas, né? Que é aquela coisa da geometria bem definida, que é aquela coisa da profundidade. Foi quando começou a se usar mais a profundidade de campo na fotografia. Então acho que, tem uns planos belíssimos com isso, assim.
Você sempre tem bem marcado o primeiro, segundo, terceiro plano, né? Tá sempre, né? Sempre tá definido assim na tela, sempre tem um objeto na frente, a cena tá, né, acontecendo atrás e tal, e isso vai alterando. É muito bonito, cara. A geometria das cenas, ela constrói muito bem nesse espaço enclausurado. Essas figuras geométricas, essas figuras de profundidade. Tem uma cena linda do Lawrence vindo através da porta, assim. Eu acho que ela usa muito a textura mesmo do lugar, do mármore, da pedra, né? Pra ressaltar muita coisa interessante, porque tudo fica, sabe, da vontade de você passar a mão, tem um estímulo ali sensorial bom pra esse filme, né? É um espaço que é muito curioso pra gente, as pinturas são incríveis, né? Você tem um Caravaggio ali, um chiaroscuro ali, né? Tipo, em que você tem a sombra muito escura, demarcando muita coisa muitas vezes. É por isso que eu falo assim, ela trabalha essa claustrofobia de várias maneiras. Tipo, quando o Lawrence, ele vai pro quarto, a sensação que eu tenho é que o quarto é muito menor do que é de fato, sabe? Quando você vê o quarto é irado, tipo, um maior quarto maneiro, assim, tipo, mó fodinho o quarto dele e tal. E aí, quando você vê, tá uma sensação, caraca, ai, como é bom isso no filme, realmente, assim, como é bom. E eu acho que ele usa o close muito bem também nesse filme, né? É claro que os atores, porra, contribuem pra cacete, assim, né? Tem muito plano de detalhe, né? Muito plano de detalhe, né? Pô, muito plano de detalhe. Rosto enorme na tela, né? Pô, e funciona muito bem, assim. Da pele, né? A pele enrugada, a idade. E, mais uma vez, usando a iluminação, né? Aquela sombra carregada nos rostos e tal. Pô, é muito... Nesse quesito é incrível. E vocês acham que ganha o Oscar de melhor filme? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Assim, da lista, não sei se é o melhor filme não, mas acho que tem tudo pra ganhar, né? Eu também acho. Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Ele também tem a mesma característica de não ser tão polêmico em nota e figurar em posições muito boas em todas as listas de todos os jurados, no geral. Talvez só se tiver um preconceito com o filme brasileiro, né? Aí é outra história. Mas, porque ele é um filme que ele é muito bom e ele agrada, né? Ele agrada, é um filme que agrada. Ele não vai fazer você ficar divisivo. E a Nora também é muito bom, hein? A Nora também é muito bom. Mas a Nora é mais divisivo. Talvez seja mais divisivo. Cara, tá bem... É que assim, vocês acham que o Ainda Estou Aqui tem chance pra melhor filme mesmo, assim? Não, também acho difícil. Foi indicado, pode ganhar. Não, porra, ok. Tá, Fábio, ok. Pode ganhar, ok. Mas acho difícil, né? Então... Internacional é nosso. Eu acho que a Amélia Pérez se deteriorou de tal maneira que a gente está se desenhando pra isso. Mas eu acho que o melhor filme está realmente entre o Anora e o Conclave. E a gente não gravou o Anora ainda, mas vamos esperar que o Conclave ganhe pra gente ter o filme que a gente gravou aqui, sendo campeão do Oscar. Se nosso público pedir a Nora, a gente faz a Nora. E a atriz a gente não ganha. Aí eu acho até justo, pecado falar isso, mas acho até justo, porque provavelmente é da Demi Moore e justíssimo. Eu acho que a Demi Moore não tem como tirar da Demi Moore, não dá. Não, eu não tenho como votar na Demi Moore, não tenho como torcer pela Demi Moore, e eu acho que estou falando uma heresia. Eu nem quero ouvir isso. Não estou torcendo, mas acho justo. Eu não quero ouvir sua opinião. Também não acho justo, não. O justo é se a Fernanda Torres ganhar. Qualquer outra escolha tá errado. Mas melhor filme é injusto perder. Enfim, gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes que ouviram esse episódio. Considerem apoiar o Enquadrando lá em apoia.se/enquadrando e seguir a gente nas nossas mídias sociais. Nós temos o Instagram do Enquadrando em Enquadrando_oficial. Nós temos o Twitter do Enquadrando, que é @enquadrando_. Temos o... tá meio parado o Twitter. Temos o Blue Sky do Enquadrando em @enquadrando, né? E temos o YouTube do Enquadrando em youtube.com/enquadrando. E entra lá no www.apoia.se/enquadrando e se você puder apoiar lá, a partir de R$10 você ajuda a gente pra caramba e participa do lado... Ajuda duas vezes, Caio. Ajuda, apoiando o projeto, 2, escolhendo o filme, porque é uma carga cognitiva muito grande escolher um filme. Então, quando os nossos ouvintes escolhem, porra, tá ótimo. Escolhem a Nora. Eu quero ver a Nora, não vi ainda. Escolham. Só vai ver a Nora se a galera escolher, né? Então, por favor, façam esse favor, Rodrigo. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. E bons filmes!